Fala pessoal, e aí, tudo bom com você? Gente, vim aqui rapidamente, uma passadinha no seu dia, para a gente poder comentar a prova da SpaceX, que ocorreu agora neste final de semana, foi uma prova ali, de fato, muito esperada ao longo desse ano, a prova de cadetes, especialistas do Exército do Brasil. E, bom, como é de costume, o Projeto X está atento a todas as provas que tem ciências humanas, e essa é uma poderosa prova. Teve ali recentemente questões de história, de geografia. Eu tô aqui para fazer alguns comentários, tá, galera? Comentários breves a respeito da prova de história, das questões de história que apareceram aí, nesse seu concurso. Bom, antes de mais nada, é bom a gente deixar claro, a prova de história da SpaceX, ela vem, no meu entendimento, passando por uma certa mudança, porque nós tivemos ali nesse final de semana, tô gravando esse vídeo na segunda-feira, a prova ocorreu no final de semana, 5 questões de história geral e 7 questões de história do Brasil. E isso não é tão comum nos últimos anos. A gente lembra que a prova da SpaceX, ela dá mais prioridade à história geral. Pelo menos esse era o costume. E houve uma mudança, Pelo menos isso vem apresentando mudanças. Nós vimos mais história do Brasil do que história geral. 7 questões de Brasil, 5 de história geral. Então, realmente, isso pode estar apresentando uma nova tendência, Uma outra mudança que a gente percebeu é a ausência de questões sobre Idade Média, que era uma recorrência nessa prova, Muito feudalismo ali. E isso não apareceu, nesse concurso do ano de 2018. Então, a gente realmente vem percebendo uma mudança. Pode apresentar uma nova tendência, como pode não, Enfim, não é bom a gente arriscar aqui, mas realmente é uma prova que vem mudando. Eu selecionei algumas questõezinhas aqui, tô dando uma colada aqui, que eu achei mais interessante de comentar com vocês, que são questões diferentes, eu achei bacana. Começando pela questão de número 33, que fala sobre renascimento. Interessante dar uma olhadinha, onde o cara diz, no período do Renascimento, ocorreram mudanças significativas na produção cultural europeia, considerando. Aí, clássico modelo, galera? Colocou lá 4 afirmativas, 4 afirmativas para você dizer o que está certo e o que está errado. Isso foi uma marca desse ano, E é legal que dentro das alternativas ele vai pedir para você o seguinte, lá no final, no final da questão, ele dizia, assinale abaixo o item que apresenta os aspectos que influenciaram o aumento da produção cultural renascentista, assim como de sua qualidade. Ou seja, ele não queria que você colocasse ali quais eram as características do Renascimento, ou as causas, sei lá, os efeitos. Não, ele pediu um negócio um pouco mais complexo, que não é muito comum dele pedir, que aspectos que influenciaram o aumento da produção cultural. Quando ele coloca na primeira, o desenvolvimento da teoria do heliocentrismo, a primeira afirmativa dele. O heliocentrismo, como a gente sabe, é uma característica do Renascimento. Você vê ali Copérnico e Galileu, grandes físicos da era moderna, que mostraram o Sol no centro de tudo. O heliocentrismo é a teoria da física que coloca o Sol no centro, a ideia de um sistema solar, onde todos os astros giram em torno do Sol. Ideia que a gente aceita até hoje, enfim, ideia considerada ali, científica. Mas, gente, essa teoria não vai ajudar, no aumento da produção cultural, que é o que ele está perguntando, percebe? É uma característica do Renascimento, mas essa característica, não fomentou a produção de cultura. O heliocentrismo não tem nada a ver com isso. Então, realmente, não é o nosso gabarito, apesar de ser uma alternativa, que presta condição ao Renascimento. Então, o aluno tinha que ficar atento a isso, Na 2, o desenvolvimento da imprensa. Aí sim, A imprensa, sem dúvida nenhuma, fomenta a produção de cultura, uma vez que você pode ter maior produção de livros. Você lembra lá da prensa de tipos móveis, do Johann Gutenberg, desenvolvido ali no contexto da era moderna. Então, de fato, atende ao que ele está pedindo. Na 3, estratificação da sociedade. Gente, isso não tem nada a ver com a produção de conhecimento. Você sabe que a sociedade é estratificada nessa época, hierarquizada, bonitinha, mas isso não corresponde ao que ele está pedindo no comando. E por fim, a ação dos mecenas.
Isso sem dúvida, né? O mecena é aquele que financia, é aquele que paga pela arte, é aquele que vai investir certo capital, né, num determinado produto artístico, num quadro, numa escultura, enfim, né? É aquele que financia arte. E, obviamente, isso propicia, né, maior produção de cultura. Então a gente fica com números 2 e 4 considerados corretas, o que marcaria, né, ali o gabarito letra D de jeans. Uma outra que eu gostaria de salientar é a 34, que pega um tema que não é tão comum, já caiu algumas vezes, mas você vê que, né, que ele está trazendo isso por debaixo dos panos, né, trazendo isso ali do escuro, né, das aulas de história, que é a teoria anarquista. Olha que interessante, a prova da SpaceX querendo conhecimentos mais específicos sobre anarquismo. No início do século XX, os trabalhadores brasileiros se organizaram para defenderem seus direitos. Duas ideologias oriundas do século XIX predominavam nesta época: o comunismo e o anarquismo. Avalie as afirmações abaixo. Aí ele dá 4 afirmações, novamente, esse modelinho de questão, e pede a opção que apresenta os fatos relacionados à doutrina do anarquismo. Você vê, né, galera, quando pensamos em anarquismo, os anarquistas têm 2 inimigos, digamos assim, né, e 2 grandes problemas. O primeiro deles é, de fato, o capitalismo, né? Uma doutrina anticapitalista. O segundo grande problema verificado por esses rapazes é o Estado. E aí você tem que pensar sempre que o anarquismo, ele critica a ação do capital, mas ele também critica a ação do Estado. Estado como órgão superior que governaria de maneira verticalizada os cidadãos. Então o anarquismo vai se opor a isso tudo. Se opõe a eleições, se opõe a partidos políticos, se opõe, né, a um processo de eleição onde alguém controle ou dite as regras em nome do povo. Na verdade, a ideia do anarquismo é promover a autogestão. E isso nos leva exatamente na afirmativa, né, 2, que ele fala era contrária à existência do Estado, corretíssimo nesse caso, e na número 4, né, não concordavam com as eleições, pois viam nestas um meio de manipulação do povo. De fato, você nunca vai ver um partido anarquista. Se você acabar vendo isso alguma vez na sua vida, você pode, né, enxugar os olhinhos e ver novamente. Porque partido anarquista não faz nenhum sentido. Eles não acreditam na eleição como uma via de transformações sociais, né? Isso nos leva exatamente nos números 2 e 4 como corretos, que seria a letra B. Bom, galera, espero ter ajudado vocês aí nesse breve comentário sobre a SpaceX. É uma prova bem interessante, bem bacana, né? E estamos juntos rumo à aprovação. Até a próxima!